Fala, meu povo, bom dia. Tá começando mais um resumo com as principais notícias do Brasil e do mundo nesta terça-feira, 7 de abril de 2026. Então ajeite o café, porque hoje o dia vai ser carregado de política, economia, clima, guerra, tecnologia, espaço e assuntos que mexem direto com o bolso e com a rotina da população. Brasil. Governo anuncia pacote para tentar conter a alta dos combustíveis. Um dos assuntos mais importantes dessa segunda-feira foi a reação do governo federal ao impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços da energia. O Brasil anunciou um pacote com medidas para tentar assegurar os efeitos da disparada do petróleo e do fechamento do Estreito de Hormuz. O plano incluiu subsídios para diesel importado e gás de cozinha, além de redução de impostos e apoio ao setor aéreo. A ideia é aliviar o custo para consumidores, empresas de transportes, no momento em que a pressão sobre combustíveis já começa a atingir toda a cadeia econômica. 2. Brasil. Programa Gás do Povo entra em zona de pressão. Ainda na área econômica, cresceu a preocupação com o Programa Federal de Gás de Cozinha. Reportagem da Reuters mostra que a alta do GLP, agravada pela guerra e pelos prêmios elevados em leilões da Petrobras, colocou o programa em risco justamente em ano eleitoral. O governo anunciou nesta segunda-feira um subsídio de 330 milhões de reais para a importação do GLP, tentando reduzir os efeitos da crise. Mesmo assim, revendedores dizem que a margem ficou espremida e parte deles ameaçam deixar o programa, o que pode afetar milhões de brasileiros que dependem do benefício. 3. Paraíba. João Pessoa entrou em um estado de atenção por causa das chuvas. Na capital paraibana, a segunda-feira foi marcada por alerta máximo para a chuva. A Defesa Civil de João Pessoa informou que o IMET emitiu 3 alertas nesta segunda. O mais grave é um alerta vermelho, válido até a noite da terça-feira, com previsão de chuva acima de 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos. Além disso, a previsão do tempo aponta chuva nesta segunda, mais períodos de chuva e tempestades na terça, e novas tempestades na quarta. Ou seja, a semana começou com um tempo muito instável e exige atenção redobrada da população. 4. Nordeste. Previsão indica abril mais chuvoso em grande parte da região. No panorama regional, o IMET informou que abril deve ter chuvas acima da média em praticamente todo o Nordeste. O destaque é para o norte do Maranhão, norte do Piauí e as áreas do Ceará. Mas a previsão também aponta acumulados importantes em trechos do litoral e em partes da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Para a semana, para a semana encerrada nesta segunda, o Instituto indicou volumes entre 20 e 50 milímetros em áreas do litoral do Nordeste, com acumulados maiores em pontos específicos do Maranhão, Piauí e Ceará. Em outras palavras, o padrão de chuvas continua mais ativo na região neste começo de mês. Quinto, Lua. Missão Artemis 2 fez história nesta segunda-feira. No espaço, a notícia do dia a dia veio da Lua. A missão Artemis 2 lançada pela NASA, 1º de abril, alcançou nesta segunda-feira o ponto mais distante da Terra, já atingido por seres humanos. A viagem leva 4 astronautas em uma missão de cerca de 10 dias ao redor da Lua e marca o passo mais importante dos Estados Unidos rumo ao retorno dos humanos à superfície lunar nesta década. É um efeito histórico porque recoloca a exploração tripulada do espaço profundo no centro do noticiário mundial, mais de 50 anos depois da era Apolo. 6. Tensão entre Estados Unidos e Irã continua elevada, elevando o risco global.
No cenário internacional, o foco principal segue sendo o confronto entre Estados Unidos, Israel e Irã. Nesta segunda, Donald Trump voltou a endurecer o discurso e ameaçou ampliar ataques contra a infraestrutura iraniana, se não houver reabertura do Estreito de Hormuz dentro do prazo estabelecido por Washington. O Irã rejeitou a proposta de cessar-fogo temporário e insiste em uma solução mais ampla e permanente. Esse impasse aumenta o risco militar e o diplomático numa das áreas mais estratégicas do planeta. 7. Petróleo e mercados. Guerra continua pesando no bolso do mundo. Com consequência direta desta tensão, o petróleo seguiu pressionado. Segundo a Reuters, o barril do Brent subiu para cerca de 110,34 dólares, enquanto o WTI avançou para 113,67 dólares. O motivo é simples e muito sério. O Estreito de Hormuz concentra algo em torno de 20% do fluxo global de petróleo, e qualquer bloqueio ou ameaça naquela região mexe com combustível, transporte, inflação e expectativas econômicas em vários países. Esse é um dos fatores que ajudam a explicar por que o Brasil passou o dia correndo para montar medidas emergenciais. 8. Geopolítica. Disputa comercial entre Estados Unidos e China voltou ao centro do radar. Outro tema importante desta segunda-feira foi a deterioração da relação comercial entre americanos e chineses. A Reuters destacou que a guerra tarifária voltou a ganhar forças e que o clima segue tenso às vésperas de uma possível cúpula entre Trump e Xi Jinping, em maio. O cenário mistura as tarifas, restrições a minérios estratégicos e desconfiança entre as duas maiores economias do mundo. Mesmo quando não explode em manchete única, essa disputa afeta câmbio, indústria, tecnologia e crescimento global. 9. Ucrânia e Rússia. Cessar-fogo segue distante. Na guerra da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda que continua defendendo uma proposta de cessar-fogo, desde que Moscou pare os ataques à infraestrutura energética ucraniana. Segundo a Reuters, a proposta foi transmitida via Estados Unidos, mas a Rússia respondeu com novos ataques, inclusive com drones. O quadro mostra que, apesar das conversas e apelos diplomáticos, a guerra continua longe de um encerramento e segue produzindo impacto militar, humanitário e político na Europa. 10. Governo brasileiro incluiu a BID em cadastro ligado a trabalho em condições análogas à escravidão. Fechando o resumo, uma notícia forte no Brasil. A Reuters informou nesta segunda-feira que o Ministério do Trabalho colocou a montadora chinesa BYD em um cadastro de empregados ligados a condições análogas à escravidão. A decisão se refere ao caso investigado em 2024, quando autoridades encontraram cerca de 163 trabalhadores chineses em condições classificadas pelo governo como degradantes durante a construção de uma fábrica na Bahia. A empresa já havia negado as acusações anteriormente. O caso reacende o debate sobre fiscalização trabalhista, responsabilidade de grandes empresas e condições de trabalho em obras estratégicas no país. Curiosidade do dia: a missão Artemis 2 não vai pousar na Lua, mas já entrou para a história porque recolocou seres humanos no chamado espaço profundo e, nesta segunda-feira, superou o recorde de distância da Terra antes alcançado por astronautas da era Apollo. Isso mostra como a nova corrida lunar não é mais só simbólica. Ela envolve tecnologia geopolítica, ciência e disputa de liderança entre potências. Eu sou Eudifas Magalhães e esse foi mais um Café com Notícias. Que Deus abençoe a todos.